Oi, Kathleen, tudo bem? Então, pessoal, lembrando um pouquinho, só para a gente retomar e ver, se sintonizar um pouquinho no que a gente viu no início na aula passada, o capítulo 19, a gente vai finalizar ele hoje e vai entrar no capítulo 20, né? Que é o último capítulo que fala sobre entropia, tá? Então, de um modo geral, a gente acabou discutindo a, gases ideais, reais e perfeitos, né? Quais são as distinções, fez uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Sobre o que é esse gás ideal que a gente tanto utiliza, né? E qual é a diferença dele para os gases reais e os gases perfeitos, então, que são os gases reais que se comportam como ideais, né? Gás idealizado, ele é um gás aí com dimensões muito menores, né? Que o volume que a gente está considerando, né, o recipiente, a gente está falando de baixas concentrações, né? Essas colisões, elas têm troca de velocidade, mas tu não perde energia entre as colisões. Várias questões aí que a gente conversou, então, para caracterizar esses gases ideais. E a equação dos gases ideais, ela é bastante conhecida, né? É o PVNRT. E aí, talvez eu acredito que não tenha falado na outra aula, existem pessoas que trabalham aí com a aplicação de gases e eles ficam montando equações do gás estudado aí, vira tese de doutorado, né? E como é que eles modelam isso, né? Eles fazem várias coletas de dados e fazem um modelamento matemático. Então, a equação, em vez de ficar um PEV igual NRT, fica um PV igual NRT mais alguma coisa de T quadrado, mais alguma coisa de T na terceira, vira um mega polinômio, né? Tentando ajustar matematicamente a equação ao que os dados coletados, né? Então, isso é comum aí, o pessoal da físico-química e da termodinâmica tentar aí adequar as equações a gases reais, a situações como o motor a combustão de um carro, né? Que é importante tu conhecer para te fazer o ajuste e ter a melhor eficiência do motor, né? Antigamente o mecânico era bom, né? O Paganelli aí que nos ajuda e ficava com a chave de fenda lá no ouvido, ajustando ponto, tudo, né? Aquilo era uma maravilha, né? Hoje, na verdade, os ajustes são eletrônicos, né? E o motor de alta eficiência aí tu trabalha com ajuste preciso. Então o pessoal fica fazendo modelamento realmente para entender essa combustão caótica aí, né? Bastante dominado, claro, né? Mas tem campo de muito estudo ainda. A gente discutiu ainda também sobre os trabalhos de um sistema termodinâmico, como é que ficaria um trabalho a temperatura constante, né? E aí chegou na expressão que está ali embaixo, ó, o trabalho é igual a nRT, logaritmo natural do volume final sobre o volume inicial. Ele, na verdade, acaba sendo a integral, né, de PDV, a gente substituiu o que era a pressão, né? Destaquei para vocês que, na verdade, sempre o trabalho é a área sobre a curva num diagrama pressão-volume. Isso não pode esquecer, é rotineiro encontrar problema com isso, dar um gráfico e pedir para a gente calcular o trabalho, né? E muitas vezes a gente não consegue lembrar da fórmula de cabeça. Então tem que lembrar que, pô, talvez pela questão da área geométrica que eu possa calcular de uma figura, eu consiga encontrar então esse trabalho, se eu me recordar, né, que o trabalho é a área sobre a curva no diagrama PV, tá? Trabalho a volume constante, aí quando a gente tem a volume constante, pensei que tinha o gráfico aqui, o trabalho é zero, né? Porque se o trabalho é integral de PDV, quer dizer que ele vai variar dessa variação de volume. A volume constante não variou esse volume, o trabalho é zero, né? Então o sistema ficou travado lá, não teve movimentação do êmbolo no sistema termodinâmico. E a pressão constante, o trabalho então é P delta V, ou P vezes a variação do volume, né? Mais tranquilo também para resolver. E também sai da integral PDV, tá? Aí a gente acabou conversando um pouquinho sobre as questões da energia cinética de translação e temperatura, né? E chegou à fórmula que diz o seguinte, que a energia cinética média é igual a 3 meios constante de Boltzmann vezes a temperatura.
né? E aí eu destaquei para vocês que é muito interessante essa forma, por quê? Porque quando a gente mede a temperatura, que é uma medida macroscópica, se a gente pensa na medida, né, a gente está fazendo uma medida microscópica da energia cinética. Lembrando que energia cinética tem a ver com o quê, pessoal? Com movimento, com velocidade, né? Então, energia é dada por meio mv quadrado. Falando em teoria cinética dos gases, a gente pode encontrar essa energia cinética média, aí essa palavra é importante, média, por meio da temperatura, tá? Então, essa expressão, ela tem uma importância no sentido que ele diz, medir a temperatura é medir a energia cinética média, né? Então, é muito elegante, é muito bonito. Comentamos também do livre caminho médio, e aí falei para vocês, a gente até analisou essa figura e foi dizendo que, olha, o livre caminho é a distância entre duas colisões sucessivas. Vamos pensar que isso aí está tudo dinâmico, né? E a gente tem um átomo lá dentro, num gás de argônio, por exemplo, e ele colide com uma. Daqui a pouco ele colide com a outra, e ele colide. Então, essas distâncias, esses comprimentos, esses lambdas, que ele percorre entre uma colisão e outra, é o livre caminho. E o livre caminho médio é a média dessas distâncias. Porque a gente sabe que hora essa distância vai ser maior, hora vai ser menor, então ela na verdade, ela tem, na verdade, um movimento browniano, né? Ele é um movimento caótico. Ele é um movimento caótico, tá? E o livre caminho médio, então, ele acaba vindo de uma relação entre o diâmetro da molécula, e aí esse diâmetro, que é o D aí, tem a ver com seção de choque, né? O livro ele detalha um pouquinho mais sobre a seção de choque de moléculas que não são monoatômicas, e a relação M sobre V, que é o número de moléculas por volume. Tá? Então tem uma relaçãozinha com o livre caminho médio. Comentei aí com você sobre a lâmpada fluorescente, o plasma, e várias questões aí que a gente acaba utilizando esse conceito de livre caminho médio. Por quê? Porque quando a gente quer fazer um átomo ganhar energia, ser acelerado para provocar plasma ou qualquer outra que tenha mais energia, a gente precisa de maiores espaços, né? Que ele percorra uma maior distância para ter tempo para ele ganhar essa energia. E aí a gente aumenta o livre caminho médio das partículas, né? E normalmente a gente faz isso diminuindo a pressão, né? A gente diminui a pressão. Quando a gente diminui a pressão, aqui daria para entender que a gente diminui o número de partículas, número de moléculas por volume. Então, tá lá no sistema de plasma, numa câmara, o cara vai lá e liga a bomba de vácuo, dá uma baixadinha na pressão, logo rompe o que a gente chama o plasma, né? E a gente forma o plasma, então, porque a gente aumentou o livre caminho médio. A gente permitiu que tivesse mais energia entre nesses átomos e moléculas, e aí eles começam, nas colisões, a provocar ionização. Tá? Então, o livre caminho médio acaba com esse conceito interessante. E aí eu vou mostrar para vocês uma questão no FET colorado também. Hoje, né, a gente não tinha conversado na última aula sobre isso. E aí a gente conversou um pouquinho mais sobre essa lei de distribuição de velocidades de Maxwell, que é a tal da PV. E aí a gente acabou parando nessas duas figuras e discutindo que essa expressão toda, PV, 4πm, toda ela que está aí, percebam que ela está relacionada à temperatura e velocidade, né? O resto é constante e tal. E o m é a massa molar. Então isso é importante também. Essa expressão, se a gente plotasse o gráfico dela para uma determinada temperatura, a gente ia ter essas curvas aqui. Então, se eu plotasse aquele PV para 80 kelvins, eu ia ter a curva em vermelho aqui, né? Se eu plotasse aquela PV para uma temperatura de 300 Kelvin, a gente ia fazendo a velocidade, que é como se fosse o eixo X aqui, perdão, ele variando o eixo X, como é que ia estar variando o eixo Y, que é o nosso PV. E a gente ia observar essas duas curvas. Essa escolha da 80 e a 300 Kelvin, aqui, essas duas curvas, é para mostrar para a gente. Quanto maior a temperatura, mais essa curva, ela meio que, vou usar uma expressão entre aspas, que ela deita, né? O que significa essa curva mais deitada, né? A gente tem, na verdade, uma distribuição maior de velocidade. Quanto menor a temperatura, ela fica mais estreita e mais alta, né? Então, para aquela determinada faixa de temperatura, tem mais probabilidade.
Então, se a gente olhar para esses dois gráficos aqui, a curva vermelha e a verde, a gente pode perceber que a vermelha, que é 80 kelvins, a gente tem uma grande probabilidade, o eixo Y é probabilidade, de encontrar as moléculas numa velocidade um pouco maior que 200 metros por segundo. Ó. Já na curva verde, a velocidade aí mais provável, que é esse ponto central da curva, a gente está com praticamente 400 metros por segundo. Né? Então, ele acaba sendo mais provável, mas ele diminui o número de moléculas com essa velocidade. Por quê? Porque a gente aumenta a distribuição de velocidade quando a gente aumenta a temperatura. E aí a gente vai para a cauda aqui, né, da curva, que são as velocidades maiores. Então, percebam que a 80 Kelvin ela também cai mais rapidamente. Ela chega aqui mais ou menos em 600 metros por segundo, ele já quase tem uma ou outra só. Ela não está zero ali, tá? Ela ainda tem, mas é muito pouco. Quando a gente tem uma curva verde de 300 Kelvin, olha só, ela vai com velocidades acima de 1000 metros por segundo e ela ainda tem um considerável. Então, o que quer dizer quando a gente pensa em distribuição de velocidade, né? Só para a gente deixar isso bem consolidado. Quer dizer que se eu pegasse uma amostra num recipiente, a gente ia ter em todas as velocidades possíveis, desde partícula com velocidade zero até com velocidades muito altas, né? Então, elas estão distribuídas. Na média, ela pode ser encontrada por aqui, ó. A velocidade média quadrática e a velocidade mais provável, né? Então, temos três formas de calcular essa velocidade. E para cada uma vai depender do interesse que a gente tem aí para o que a gente está tratando, tá? Mas, na verdade, tudo isso aqui é média, né? A distribuição ela é muito maior. Eu vou mostrar uma animação para vocês do FET Colorado, acho que vai ficar mais bacana aí o entendimento da curva, porque ela acontece em tempo real, tá? Aqui ele acaba discutindo um pouquinho os calores específicos molares de um gás ideal, né? E aí ele associa a energia interna, 3 meios de nRT. Lembrando que a energia interna tem a ver com a vibração da partícula, né? Como ela vibra, como ela se comporta, né? E aí esse caso é para um gás ideal monatômico. Se a gente for para um gás diatômico, aí a gente já vai ter uma tabela um pouquinho diferente, né? Se a gente for para um gás poliatômico, a gente também tem valores um pouquinho diferentes, tá? O livro, inclusive, ele vai comentar sobre os efeitos quânticos que acontecem quando a gente vai aumentar a temperatura. Por exemplo, numa molécula diatômica, a gente considera a energia interna a energia quase que cinética puramente dele. Né? A gente não se preocupa com as outras parcelas de energia interna que essa molécula tem. Conforme eu vou aumentando a temperatura, a rotação dela começa a ter efeito. Se eu continuar aumentando a temperatura, vou usar uma palavra feia aqui, o esticar dela e o contrair em relação ao centro de massa dela mesmo, dessa molécula, também ganha. Então, quanto maior a temperatura, mais efeito quântico acaba sendo, mais interferência do efeito quântico eu tenho sobre a energia interna. E aí os modelos físicos, eles precisam predizer isso. E aí o pessoal trabalha aí dentro da quântica mesmo, tentando explicar como é que se organiza a estrutura desses materiais, tá? Aí a gente explicou como é que funcionou o calor específico a volume constante, né? Por encontrar experimentalmente Q igual a MCV delta T, o que era. E aí foi fazendo as relações, né? Aqui que eu falei para vocês ó, dos gases monatômicos, diatômicos e poliatômicos, as condições ideais e reais, né? A pressão constante. E é o que, na verdade, a gente chegou no final da aula passada, então, nessa relação. CP igual CV mais R. Comentei também com vocês que CP, calor específico a pressão constante, CV, calor específico a volume constante, mais a constante dos gases ideais. Né? E aí o R é uma constante, então ele mostra uma relação como é que acontece aí o CP e o CV. Tá? A priori eles parecem não ter muita importância, mas na aula de hoje a gente vai ver o uso, por exemplo, do CP e CV, como esses dois valores acabam tendo um nível aí para algumas situações, tá? Para algumas situações, como num processo adiabático e tal, né? Tá bom?
Então, até aqui a gente acabou discutindo na aula passada. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, então, para encerrar o capítulo 19, e vai falar sobre a expansão adiabática de um gás. Então, o que ele traz como a expansão adiabática de um gás, tá, pessoal? O que é relevante para nós aqui? Primeiro, se ela é uma expansão adiabática, esse sistema aqui todo está em marronzinho aqui, ó, ele está isolado. Lembra que nos outros cilindros a gente tinha uma possibilidade de entrada e saída de calor aqui pela base, uma base térmica desse cilindro? Nessa situação agora a gente não tem isso. A gente tem um cilindro perfeitamente isolante, né? E a gente está com ele com gás lá dentro. Então, se eu tenho uma expansão, eu tenho um aumento de volume, né? E esse é adiabático porque é zero. Quando a gente olha para um diagrama PV, pressão versus volume, como é que ficaria a representação de uma expansão adiabática de um gás? Olha só, está em vermelho aqui nessa figura, ó, de um ponto I para um ponto F, né? Isso é muito comum a gente, equivocadamente, quando a gente olhar para um diagrama PV, a gente confundir um processo adiabático com um processo isotérmico. Percebam que as linhas em amarelo, elas são as isotérmias. Se eu percorrer por cima dela aqui, a pressão e o volume vão mudando, mas a temperatura continua a mesma, ok? Percebam que o que muda para um processo adiabático é a inclinação dessa curva, né? Então a gente pode ir entre duas isotermas por um processo adiabático. Tá? Quando a gente olhar no próximo capítulo, o ciclo de Carnot, por exemplo, lá tem 2 ciclos adiabáticos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles, mas a ideia é essa. São processos que normalmente acontecem tão rapidamente que ele não tem tempo de ter troca térmica com o meio ambiente. Tá? Então ele não tem. Por quê? Porque ele acontece abruptamente. Ou ele está isolado suficientemente, que é esse caso. Nesse caso aqui está isolado. Então não perde calor ou recebe calor, né? Agora, ele poderia num sistema real, como o motor de um carro, ele acontecer tão rapidamente que não tem tempo possível para isso acontecer, tá? E aí, pessoal, a gente não vai fazer dedução, mas o que acontece? O processo da expansão adiabática, ele acaba utilizando o tal do CP e CV, o calor específico, a pressão e a volume constante, para criar um novo termo chamado de gama, né? E para um processo adiabático, a gente pode dizer que a pressão e o volume se relacionam por essa fórmula aqui em cima. Ó. Pressão vezes o volume com expoente gama igual a uma constante. Quem é o gama? CP sobre CV. Se a pressão vezes o volume com expoente gama é uma constante, a gente pode considerar sempre um momento que a gente esteja analisando como inicial e um momento final. Então a gente consegue fazer a equiparação entre o PI, VI gama igual a PF, VF gama. Tá? Então ele acaba justificando um pouco por que a gente teve aqui todo aquele trabalho para ir encontrando o CP e o CV. Ok? Então ele permite que a gente resolva alguns problemas e, no caso, uma expansão adiabática de um gás ideal. Tá? Se a gente continuar trabalhando com essa expressão, a primeira que a gente tem nesse slide aqui, ó, PV gama, a gente pode substituir o P por quem, pessoal? nRT sobre V. Da onde sai isso? Equação dos gases ideais, certo? PV igual a nRT, se eu isolar o P, nRT sobre V. Então, substitui o P ali. E aí, olhem só, o NR, o N e o R aqui, ó, eles são constantes, não mudam em um processo adiabático. O número de moles e a constante dos gases ideais, eles não mudam. Então, eles podem passar dividindo, vai ficar uma constante dividido por constante, NR. A gente diz que é constante e não se preocupa mais com isso. Tá? E aí a gente ficaria como algo T sobre V vezes V gama. Sobre V é V na menos 1. E aí trabalha ali matematicamente e chega para uma nova expressão de relação, então, para uma expansão adiabática. Temperatura vezes o volume na gama menos 1 é igual a uma constante. Então acaba utilizando aí para resolver alguns exercícios, alguns problemas, em que a gente sabe que a gente vai ter uma expansão adiabática.
tá? Que é um caso muito particular, mas no mundo real, em algumas situações, a gente tem aí processos tão rápidos que a gente vai considerar como nos motores a combustão. Ok? E aí, para as expansões livres, eu estava procurando a figura e não coloquei aqui. Para as expansões livres, a gente tem que resgatar, que a gente comentou um pouco com ela no capítulo anterior, e a gente entendeu lá que, primeiro, expansão livre não realiza trabalho. Por que ela não realiza trabalho? Porque a expansão livre, o nome já diz, ela acontece livremente. Então, eu tenho um recipiente com gás, eu abro uma válvula e ele vai para uma outra câmara, para outro recipiente, e lá dentro eu tenho um vácuo. Ou seja, ele não encontra nenhuma resistência, por isso que ele é uma expansão livre, tá? E se é uma expansão livre, ele não exerce nenhuma força, né? Ele não desloca nada, então ele não realiza trabalho, tá? Ah, e como é que fica a variação de energia interna? Se ele não realizou trabalho, ele não tem variação de energia interna. Como é que eu sei disso? Qual era a fórmula da primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton. A primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna é Q menos W, é a primeira lei da termodinâmica, né? Então, se não variou, como é que fica então a relação? A gente sabe que se não tem trabalho, não tem variação de energia interna. Tá? E o equilíbrio apenas nos pontos iniciais e finais. Por que isso? Porque uma expansão livre é um processo tão abrupto e caótico que os únicos, quando a gente vai tratar ele fisicamente, a expansão livre, a gente considera um ponto I e um ponto F. A gente não fica sabendo o que está acontecendo no meio do processo. Tá? Então, numa expansão livre, a gente diz que a temperatura inicial é igual à temperatura final, né? Não teve aí nenhuma mudança significativa de energia, e aí ele acaba mostrando que a relação é PI-VI igual PF-VF, tá? E da onde vem essa última expressão? Se a temperatura inicial é igual à temperatura final, da equação dos gases ideais, então a gente tem que nRT é todo constante. Então a gente consegue ter essa equação aqui para utilizar. Né? Então percebam o seguinte, dependendo do problema que a gente tiver, a gente tem que enquadrar ele em qual é a situação. Ele é adiabático, ele é isobárico, ele é uma expansão livre, e baseado no enquadramento que a gente tiver, seja exatamente ou seja por aproximação, é que o mais acontece, né? A gente vai conseguir ter um ferramental aí matemático para trabalhar e encontrar variáveis ou questões que a gente esteja procurando e sejam importantes. Eu gosto desse quadro aqui, e a gente vai parar aqui um pouquinho para fazer uma análise, porque quando se entende isso aqui, se entende muita coisa dos processos termodinâmicos, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhada nessa figura de cima. Eu tenho uma pergunta, vocês estão conseguindo ver esse quadro de baixo aqui ou está muito pequeno? Não, dá para ver bem tranquilo. Dá? Então tá, eu ia aumentar aqui para tentar dar uma facilitada e ia tirar até do quadro do slide, mas se dá, tá ótimo. Então percebam o seguinte, ó. Essa imagem aqui ela é interessante, ela é muito rica porque assim, ó, ele pega um ponto inicial e ele pega vários pontos finais. E aí são casos bem particulares, mas são casos que normalmente acontecem, né? A gente não pega aleatoriamente aí, a gente tenta tratar de casos que a gente consegue tratar matematicamente. E esses são os 4 casos fundamentais para a gente trabalhar. Se vocês pegarem exercícios para resolver de termodinâmica, é muito provável que boa parte deles, para não dizer quase que todos, vão estar envolvendo, por mais que sejam ciclos e tal, esses processos. Então vamos lá. O processo 1, ele leva do ponto inicial ao ponto final, a linha verde clara aqui na horizontal, e ele, olhando para ele, eu já sei, ele é um processo isobárico. Por que ele é isobárico? Percebam, ele é uma linha horizontal em relação ao eixo da pressão. Ele não mudou a pressão do ponto inicial ao final. Então, vamos dar uma olhada na tabelinha aqui embaixo. Nos processos isobáricos, quem é a grandeza constante é a pressão. Como é que se comporta o calor? Olha, eu posso encontrar o calor por NCP ΔT.
É uma forma possível? É. Eu posso encontrar o trabalho, porque o trabalho, ele foi, a gente deduziu ele no começo do capítulo, é igual a P delta V. Então, se eu olho para aquilo ali, eu consigo já saber o que eu consigo trabalhar de forma matemática que eu vou ter. Né? No caso do processo termodinâmico 2, aqui, ó, do ponto I ao ponto F, a linha, acho que é um vermelho aqui, né? 2. Percebam que ele está exatamente em cima da isoterma de 500 Kelvin. Já dei a dica, né? Ele é um processo isotérmico, ele variou mantendo a temperatura constante em 500 Kelvin. Se a gente olhar para essa curva, o que aconteceu? Ele aumentou o volume do ponto inicial para o ponto final e ele diminuiu a pressão. Né? Então, ele aumentou o volume e diminuiu a pressão. Percebam o seguinte, se eu lembrar da equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Se o T não variou, nRT continuaram tudo constante, P e V, se um diminui, o outro tem que aumentar, se um aumenta, o outro tem que diminuir. Essa relação ela tem que ser mantida. Para quê? Para satisfazer a igualdade do nRT que não mudou. Né? Então eu sei que num processo isotérmico, se eu aumentar o volume, obrigatoriamente eu tenho que diminuir a pressão. Tá? E aí nos processos isotérmicos, o que eu tenho de informação para resolver meus problemas? Eu tenho que o calor é igual ao trabalho. Por que eu sei isso? Porque a variação da energia interna é igual a zero. Lá da primeira lei da termodinâmica, né? Variação da energia interna é igual a Q menos W. Se não variou a temperatura, a variação da energia interna é igual a zero. E aí eu tenho que Q igual a W, que é igual a nRT, logaritmo natural de VFV. Né? Então, no processo isotérmico é isso que acontece. No processo 3, que a gente vai do I para o F, percebam que o processo 3 ele vai de uma isoterma a outra. Né? Então ele tem uma variação de temperatura. E nesse processo, olha só, ele aumentou o volume, ele diminuiu a temperatura e ele diminuiu a pressão nessa curva 3. Vocês conseguem ver tudo isso acontecendo? Então ele aumentou, porque para a direita, no eixo da horizontal, no eixo X, ele aumenta, para a direita ele aumenta o volume. Ele diminuiu a temperatura, porque ele passou de uma isoterma de 500 Kelvin para uma de 400 Kelvin, tá aqui. E ele diminuiu a pressão, né, olhando para o eixo Y aqui, porque ela caiu aqui, né, então diminuiu a pressão também. Né? Nesse processo, ele é um processo em que não teve troca térmica com o meio, calor Q igual a zero. Se o Q é igual a zero, o trabalho é igual a menos a variação de energia interna. Também essa análise vem lá da primeira lei da termodinâmica. Variação de energia interna, Q menos W. Se Q é zero, então variação de energia interna é igual a menos W, ou dá para trocar o sinal ali, né? W igual menos variação de energia interna. Tá ok? E aí as grandezas, elas acabam constante, né? No adiabático, ele não fica com uma delas, ele fica com o conjunto. PV na gama e TV na gama menos 1, eles são constantes aqui, né? Então percebam que a gente pode usar também essa parte para calcular. Ok. E o último é o item 4, o processo termodinâmico 4, que é um magenta e um rosa tal, que é uma linha na vertical, que vai de um ponto inicial ao final. Ele também está aí, né, na isoterma, como as outras. E aí a gente pode perceber. Primeiro, se eu rebater ele aqui no eixo do volume, ele não alterou, ele está uma reta na vertical. Poxa, então ele aqui ele chama no livro de isocórico, mas isocórico é sinônimo de isovolumétrico, tá? O volume se manteve constante, então essa é a grandeza constante. A temperatura diminuiu e a pressão diminuiu, tá? Temperatura e pressão diminuiu. Se a temperatura mudou, mudou a variação da energia interna, né? Então tá. Então tá aqui um pouco como é que acontece. O trabalho é igual a zero, a gente viu que o trabalho para processos a volume constante é zero.
Pela relação da energia interna, então, a gente tem que o Q igual a variação da energia interna, já que o W é zero. Se isso é verdade, a gente sabe que o Q é igual a NCV delta T também. Então, a gente tem algumas relações importantes aqui. Tá? Então, acaba tendo algumas informações olhando para esses quadros. Tá bom? Então, importante guardar com vocês o que representa cada processo termodinâmico, como é que a gente calcula o trabalho, como é que a gente trata esses processos termodinâmicos que são os mais usuais aí, os mais típicos. Por quê? Vou dizer para vocês, no ensino médio, né, vocês, quem já não é futuro professor, a gente não fica esmiuçando tudo, mas a gente acaba, eu pelo menos faço a escolha de tratar muito sobre máquinas térmicas, né? Já que máquinas térmicas fazem parte do nosso dia a dia. Então acaba abordando o diagrama PV para isso, né? Para mostrar para eles aí como é que acontece um ciclo termodinâmico. Ok? Então, terminamos aqui o capítulo da teoria cinética dos gases, tá, pessoal? Lembrando, né, a Jéssica e a Kathleen chegaram um pouquinho depois. Já coloquei no Cigal uma lista de exercícios, ela não é muito longa sobre esse capítulo, e vou deixar para vocês amanhã, ao longo do dia, comecei a elaborar e não consegui terminar uma atividade, tá? Para encerrar. Beleza. Então tá, vamos lá. Teoria cinética dos gases. Então, só para a gente relembrar como é que os capítulos estão se organizando no livro da termodinâmica, né? Lá no capítulo 18 a gente falou sobre escala termométrica, definição de calor, lei zero da termodinâmica, que é aquela que define a questão da medição da temperatura, né? Corpo A para um corpo C, se encorpa o corpo D, B, quer dizer que eles estão em equilíbrio térmico, então ele sai a definição de temperatura e equilíbrio térmico. O que é a temperatura? O que é um fluxo de calor? Um calor positivo, um calor negativo, o que, que significa isso? Né? A gente fez essas relações. Na teoria cinética dos gases, no capítulo 19, a gente viu a primeira lei da termodinâmica, que é a variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho, tá? E a gente acabou, então, vendo como é que são esses trabalhos e como é que são esses processos termodinâmicos. E aí, alguns exemplos deles, assim, né? Os mais usuais, como o livro chama de alguns casos especiais. Agora, no capítulo 20, pessoal, a gente vai falar sobre a segunda lei, para fechar a termodinâmica aí, tá? O Halliday e a ementa do curso de vocês, ela não prevê a gente ver algumas outras grandezas termodinâmicas, como a energia livre de Gibbs, Helmholtz e outras grandezas termodinâmicas também. Então, a gente não avança para além da segunda lei da termodinâmica. Pessoalmente, bem dominado esses três capítulos, tem uma boa bagagem aí de termodinâmica e dá para levar a vida aí de forma bastante interessante. A não ser que for fazer uma pós-graduação na área, né? E aí realmente já comentei com vocês, um curso para além desse de termodinâmica, é um curso de 80, 120 horas só com matemática. Só fica com análise matemática aí dos modelos, e aí se insere outras grandezas, como eu falei para vocês, e trabalho. Tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui, né? E o que, que esse capítulo ele prevê para a gente? Vamos dar uma introdução, os processos reversíveis em entropia, a variação da entropia, grandezas como funções de estado, a segunda lei da termodinâmica, máquina de Carnot e refrigeradores, né? E no final um resumo das leis da termodinâmica. A gente não vai terminar esse capítulo hoje, né? Mas ao longo da semana vai faltar alguma coisinha. Muito provavelmente eu vou deixar para ao longo da semana preparar uma aula, uma videoaula para vocês sobre máquina de Carnot e refrigeradores, tá? Máquinas térmicas. Porque essa realmente eu acho que a gente tem que explorar um pouco mais, porque é o nosso métier, né? O nosso feijão com arroz do dia a dia aí, né? Então tá.
A termodinâmica, ela é safada, porque ela define coisas importantes para a nossa vida, né? E um conceito que a gente tem é entropia. Entropia é representada pela letra S, tá, pessoal? E a entropia, eu vou dar uma dica aqui. A entropia é, na verdade, de um jeito bem didático, tá? É o grau de desordem. Então, quando a gente fala que entropia, tal, é o grau de desordem, né? Como é que eu poderia calcular a entropia de alguma coisa, né? Vamos imaginar que eu tenha três figuras geométricas, né? Um quadrado, um losango, um círculo e, sei lá, um triângulo equilátero. Dois triângulos diferentes aí. E a gente tem eles colocados como se fosse um quadrado, né? Um do ladinho do outro, assim, né? Nos vértices de um quadrado. Então temos as quatro figuras geométricas aqui. Dizer para vocês medir a entropia disso seria mais ou menos como medir as formas possíveis que eu pudesse colocar elas, as formas possíveis diferentes que eu pudesse colocar, organizar esses quatro figuras geométricas aí nos vértices de um quadrado, né? Então, quantas vezes eu poderia fazer? Eu poderia organizar de 8 vezes, 8 formas diferentes, né? Ou quantas? Então a gente está medindo a entropia, né? O grau de ordem, desordem, né? Possível que a gente teria para isso, tá? E aí ela vai ficar mais clara um pouquinho mais adiante quando a gente relacionar os processos irreversíveis. Então, primeiro, na natureza, boa parte dos nossos processos, para a grande maioria, ele é considerado irreversível. Um exemplo, a quebra de um ovo, um acidente, uma árvore. Por que a gente pode entender que esses três exemplos eles são irreversíveis? Porque a gente só consegue ver eles acontecerem numa direção, né? Não acontece de forma espontânea, por exemplo, deixei um ovo cair no chão, daqui a pouco eu vou deixar lá, amanhã de manhã acordei, fui dormir, acordei, esse ovo ele está inteiro de novo. Ele se colou e está prontinho, como ele de quebrar. Um carro não se arruma sozinho, ou a árvore ela não vai retrocedendo no crescimento. A não ser que ela morra e vá murchando, né? Uma planta tal. Mas no modelo em que seria que ela cresce ou ela decresce, né? Num processo inverso ao crescimento, não tem como acontecer, né? E aí a gente começa a entender que boa parte dos nossos processos, eles são unidirecionais. Eles acontecem num sentido, né? E aí, quando eles acontecem num sentido e eles não podem ser refeitos, a gente diz que ele é um processo irreversível. Na termodinâmica, muitas vezes o que a gente faz? A gente tenta pegar um processo que é irreversível e transformar ele num processo reversível. Como é que eu poderia fazer isso? Se eu estou pensando lá na organização molecular das moléculas, organização molecular das moléculas é boa, né? Organização molecular aí do gás que está dentro de um recipiente, uma forma de fazer esse processo, né? Se pensar que o êmbolo ele pode expandir ou comprimir, né? Se eu fizer isso rapidamente, teoricamente, ele é irreversível. Por quê? Porque ele teve troca térmica, ele perdeu calor para o ambiente, ele fez um monte de coisa, né? Ele não vai voltar para o estado original. Uma forma de transformar esse processo irreversível em irreversível, e aí ele é uma forma de fazer ele ficar mais fácil de resolver, muitas vezes é o quê? É supor, imaginar e tal, que a gente vai pegar e vai fazer ele muito lentamente. Lembra do nosso cilindrinho mágico com uma caixinha em cima cheia de esferinha de aço? A gente vai pensar que em vez de fazer isso rapidamente, a gente vai lá bem devagarzinho e tira uma pequena esferinha. Ele expandiu um pouco. Eu vou lá e vou colocar essa esfera devagarzinho ali de novo e ele comprimiu um pouco. Esse processo ele pode ser muito próximo de um processo reversível, tá? Então essa é uma forma de tentar fazer com que os nossos processos da natureza, que são irreversíveis, se aproximar de um processo reversível, que é realizar eles de forma lenta, infinitesimal. Além de lenta, ele é muito pequeno. Então ele muda um pouquinho, para. Vamos tirar mais uma esferinha de aço lá de cima do nosso cilindro, mais um pouquinho, para. Então a gente tem uma aproximação de um processo aí reversível, tá? Mas é só para resolver o problema da termodinâmica.
E aí, para entender os processos irreversíveis, eles estão ligados à entropia, né? E aí, alguns exemplos, né, dos processos reversíveis e entropia, né? Imagina segurando uma xícara de café quente nas mãos, e aí, em vez de sentir que a nossa mão estaria esquentando, ela estaria ficando mais fria. Ou seja, é pensar que a xícara de café estivesse roubando o calor da nossa mão para o café aumentar a temperatura, e não ao contrário. Porque, na verdade, quando eu pego uma xícara de café e coloco ela no meio das mãos, de chá ou café, o que a gente vai sentindo com o tempo? O calor, a troca térmica entre a maior temperatura fluindo para a menor temperatura, ou seja, do café para a minha mão, até o equilíbrio térmico. O processo inverso, que é esse que está sendo enunciado aqui no slide para vocês, ele não é o processo que a gente percebe, ele não é espontâneo, né? Ele não é. E alguém poderia dizer assim, tá, mas se a temperatura está diminuindo, o grau de desordem que eu introduzi lá no comecinho para vocês dizendo que é o grau de entropia, ela está diminuindo, então ele é possível. Aí é que está. Sempre que a gente pensa em entropia, a gente não pode pensar única e exclusivamente num ponto. A gente tem que pensar no sistema, ok? Então, quando a gente pensa num sistema mão xícara de café, a xícara até está perdendo, né? Tá diminuindo a entropia. Mas a minha mão está aumentando a entropia, né? De forma líquida, a entropia do sistema ou ela aumenta ou ela é igual a zero, tá? Ou ela aumenta ou ela é igual a zero. Nesse caso, eu já vou dar um spoiler, ela aumenta, tá bom? Então percebam, na natureza a gente tem um sentido daquilo acontecer. E esse sentido, ele não é à toa, ele tem a ver com a entropia, tá? E a entropia, pessoal, ela é muito louca, porque a gente poderia utilizar ela para explicar várias coisas, como o tempo, a linha direcional do tempo. O tempo só vai para frente, é por isso que a viagem no tempo não é possível. Por quê? Porque a gente teria que diminuir a entropia do sistema. E isso não tem como ser feito, tá? Então, até para isso, a viagem do tempo ela pode ser negada pela entropia, pela segunda lei de da termodinâmica. Eu tô com a segunda lei de Newton na cabeça. A segunda lei da termodinâmica, tá? Então, né? Quando alguém diz assim para vocês, ó, inventei uma máquina térmica que produz trabalho infinito, sem inserir trabalho externo, né? A máquina ideal, o motum perpetuum. A gente pode discutir esse motum perpétuo sobre várias perspectivas. Primeiro, da lei da conservação de energia, furada. Segundo, da segunda lei da termodinâmica, da entropia. A gente vai olhar o sistema que está envolvido e a gente vai perceber. Está furado isso aí, a entropia tem que aumentar. Se não está aumentando, não tem milagre. Não se cria entropia, não se diminui a entropia, né, do nada. Do nada. Tá? Do nada. E quando a gente fala em processos irreversíveis, eu lembrei que eu falei com vocês esses dias sobre a geladeira. A parte interna da geladeira, ela diminui a temperatura dos alimentos. Ela é fabricada para isso. Acontece espontaneamente? Não. Ninguém vê uma geladeira lá sem motor, sem nada, ela não acontece. Na verdade, o que a gente tem? A gente tem um compressor que é ligado na tomada elétrica, que faz com que a geladeira seja uma bomba de calor, né? Ela rouba o calor lá de dentro e joga para o lado de fora. A entropia desse sistema, a parte interna e externa da geladeira, está aumentando, com certeza. Porque o que ele está produzindo aqui fora é muito maior do que está. A entropia está aumentando aqui fora, ela é maior do que a que está diminuindo lá dentro. Tá? Liquidamente falando isso. É por isso que até eu faço sempre uma pergunta para os alunos que é a seguinte. Pô, estou num dia muito quente aqui em casa. E o ar-condicionado estragou e tal, e na cozinha não tem ar-condicionado, né? E eu quero diminuir a temperatura da cozinha. Aí o cara diz assim, eu sou esperto, abro a porta da geladeira e show, né? Teoricamente, não estou preocupado quanta energia eu vou gastar para isso. Eu vou deixar a geladeira aí com a porta aberta e a minha cozinha vai ficar gelada. Verdade ou mentira isso? Mentira. Por quê?
Porque o quanto eu estou diminuindo temperatura pela parte interna da geladeira, eu estou aumentando pela parte do compressor, a parte externa da geladeira. Ou seja, na hora de somar isso, a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia do sistema vai ter que aumentar. Então ela vai dizer o seguinte: o ambiente não vai se resfriar no médio e longo prazo. Né? Pode, naquele momento, né? Acontece sempre, né? A gente abre a geladeira, tá na cara da geladeira, vem aquele frescor. Ah, viu como ele diminui? Mas liquidamente não tem como, porque a gente fere a segunda lei da termodinâmica. Né? É por esse motivo que ar-condicionado de casa, a gente tem ele separado, não é que nem uma geladeira, né? Por mais que estejam próximos, fica uma parte para a rua e uma parte dentro de casa. A gente quer refrigerar o ambiente, essa máquina térmica ela rouba o calor aqui de dentro e joga lá na rua. E a entropia do espaço que vai para o espaço, né? Então, é nesse sentido, né? Então, a expansão do universo, a forma com que o universo se organiza, tudo tem a ver com a entropia do universo, né? Por quê? Porque a entropia do universo está aumentando. E aí tem teorias aí que é, né, bastante aceitas, né? Que o universo está em expansão por causa disso, né? Porque a gente tem a entropia aumentando. Né? Ninguém pensa no universo como um processo simples, reversível. Né? Daqui um pouco vai parar onde estão os planetas, estrelas e tal, e a gente vai começar a ter uma contração. Né? Vou cuidar com esse exemplo porque algumas teorias do Big Bang acabam aceitando isso, né? Que a gente teve inflação e contração. Tá. Opa. Tem um barulho, pensei que era vocês e era meu. Ok? Então, a entropia vai definir a direção do que as coisas acontecem, né? E aí questões importantes, né? O sentido de um processo ele não pode ser definido pela conservação de energia, tá? Ele não pode ser definido pela conservação de energia. E aí quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar numa nova grandeza que é a entropia. Né? Então o postulado da entropia ele diz de forma bastante sucinta: se um processo irreversível ocorre em um sistema fechado, a entropia S do sistema sempre aumenta. Repetindo, se um processo irreversível ocorre em um sistema fechado, a entropia S do sistema sempre aumenta. Tá? E aí, claro, né, a gente pode definir o nosso sistema do jeito que a gente quiser. Né? Então, a gente vai imaginar aquela situação da geladeira, né? Quem é o nosso sistema fechado, né? Abrir a porta da geladeira. A cozinha, as paredes da cozinha podem ser consideradas nosso sistema. Tudo que está lá dentro é o nosso sistema. Então, a gente tem a parte de dentro da geladeira e a parte externa. Ele é um processo reversível? É. Né? E ele é um sistema fechado? Se a gente considerar a cozinha toda como nosso sistema, é. E aí a gente vai dizer que o sistema sempre aumenta a entropia, o S. Tá? A entropia, diferentemente da lei da energia, não respeita a lei da conservação. Isso aqui é muito interessante, né? A gente está muito habituado a trabalhar com a lei da conservação de energia e qualquer coisa que a gente está com dúvida, a gente diz, ó, pela lei da conservação de energia isso aí não dá. Né? Mas a entropia ela não respeita uma lei de conservação. Por quê? Porque ela aumenta. Professor, mas ela aumenta indefinidamente? Exatamente, ela aumenta indefinidamente. É que a gente tem que pensar que a gente está falando de sistemas muito complexos. Né? A gente está falando de sistemas muito complexos. Né? A entropia também é conhecida como seta do tempo, porque ela vai dizer a direção que as coisas podem acontecer. Né? Aí alguém vai dizer assim, professor, mas aí tem uma furada, aí também tem uma pegadinha. Porque que nem no filme do Interestelar, que tem, o cara foi lá para a superfície de um planeta e aí a velocidade passava né, em outro local. Então a entropia ela dá uma quebrada com isso aí, né? Tem alguma coisa errada. Na verdade não é. A relatividade ela estuda a questão do tempo sobre a dilatação do tempo. Mas isso não quer dizer que a seta do tempo vai inverter. O tempo está correndo para trás, né? Na verdade, ele continua indo para a mesma direção, ou seja, a entropia continua aumentando. A questão é que quando a gente está sujeito a altas velocidades ou acelerações gravitacionais muito altas, a gente tem esse tempo passando mais devagar, digamos assim. Ele está dilatado, né?
Mas não quer dizer que ele inverteu de lado. Então, essa viagem do tempo, ela acaba esbarrando em várias questões, tá? Aí o exemplo do mini pipoca, a combustão, né, ela consegue acontecer. E alguém vai dizer assim, tá, professor, mas agora fiquei confuso de novo, né? O irreversível com o reversível. Na natureza, irreversível. A gente aproxima a processos reversíveis para conseguir tratar, né? E por que que, por exemplo, o milho de pipoca ele é irreversível, né? Porque pensem, gente, a gente não vai ter esse processo acontecendo de forma natural, porque ele faz tanta troca térmica, ele perdeu calor para o ambiente, ele perdeu energia para o barulho, e isso tudo tem a ver com entropia, passou a aumentar a entropia também. Então tem várias e várias grandezas envolvidas que não permitem com que isso aleatoriamente se volte, né? O milhinho de pipoca cai, né? A probabilidade ela acaba sendo realmente isso. A probabilidade acaba sendo impossibilitada. Quando a gente pensou naquelas 4 figurinhas geométricas, num quadradinho, e nas ordens possíveis, ali é um número muito limitado, né? A gente tem 4 variáveiszinhas e elas estão trocando de posição, e eu estou vendo qual é o número possível de posição. Agora, quando eu estou trabalhando com um sistema que num mol de gás tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos, isso aí caiu por terra. Uma combustão também, né? São tantas variáveis que a gente não pensa que ela vai acontecer invertida. E a entropia, como é que ela pode ser medida? Tem 2 possibilidades. Uma delas em relação à temperatura do sistema e da energia que o sistema ganha ou perde, o calor. Ou seja, relacionar a entropia a calor e temperatura, que é essa que a gente vai ver. Outra dela é contando as diferentes formas de distribuir os átomos ou moléculas que compõem o sistema. Ou seja, é realmente medir a desordem, né? Que foi o exemplozinho das 4 figurinhas geométricas que a gente tentasse organizar. O detalhe é, quando a gente tem um sistema muito pequeno, muito elementar, contagem até não parece nada tão absurdo, já sendo, né? Agora, para um sistema de gás, teoria cinética dos gases, não faz mais sentido. E aí, pessoal, a gente tem que começar a relacionar outras grandezas que a gente consegue mensurar, como calor e temperatura, tá? Então, a entropia é esse grau de desordem, né? E aí pensem o seguinte, né? Eu tenho um sistema fechadinho no recipiente e ele tem uma temperatura, ó, 100 Kelvin. Eu forneci calor e a temperatura passou de 100 para 200 Kelvin. Vocês concordam para mim, comigo, imaginando esse gás lá dentro desse recipiente, que a gente está aumentando significativamente a desordem? Eles vão estar muito mais bagunçados, eles vão estar muito mais caóticos, né? Então eles acabam aí aumentando a entropia. Entropia, desordem, né? Gravem isso, né? Bem interessante. E aí a variação da entropia, ele acaba utilizando uma expansão livre, né? Então aqui tem um exemplozinho clássico, né? Tá tudo isolado termicamente, aí essa parte marrom. A gente tem um gás confinado, a gente tem uma válvula, e a gente tem uma outra câmara aqui do lado com vácuo. E a gente abre essa válvula. E esse gás ele pode ir para essa outra câmara, tá? Então ele passa de uma condição inicial para uma condição final. É como se a gente tivesse um pressostato aqui, um termômetro, né? E pudesse medir pressão, volume e temperatura. Ok? Então medimos essas grandezas para plotar esse gráfico. Então tá aqui a condição 1 e a condição F. O problema é o seguinte, né? Ele é um processo irreversível, né? O gás não vai voltar lá, todo o gás, depois que abriu a válvula, ele ocupou as 2 câmaras, a gente não vai conseguir ver esse gás voltar só para um lado, só para uma das câmaras, tá? É por isso que ele é um processo irreversível, ele não acontece espontaneamente. O detalhe é o seguinte, né? A definição de entropia, a variação da entropia, o ΔS, é dado pelo seguinte, a integral do dQ sobre T. A integral do diferencial do calor sobre a temperatura. Quem é o quê? É a energia transformada em forma de calor. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo da minha situação. E T é a temperatura do sistema em que ocorre a transferência de calor. Tá?
Qual é o problema? A unidade de entropia, é importante, Joule por Kelvin. A gente pode olhar isso pela fórmula que a gente tem aqui, né? dQ sobre T. Joule sobre Kelvin. Qual é a questão aqui que é bastante dificultosa, né? Não é simples resolver essa integral. Por que não é simples? Primeiro que ela vai acontecer de forma muito caótica numa expansão livre. Lembra que a gente falou agora no capítulo no final 19, que quando a gente tem uma expansão livre, a medição do processo de um ponto inicial ao final é muito doido, né? Muito caótico. A gente não vai conseguir fazer essa medição. Então a gente tem que traçar estratégias para calcular isso aí. E aí, aqui de novo, né, só fala que a integral é difícil de ser resolvida. E aí a gente sabe não, né? A gente vai compreender que a entropia é uma propriedade de estado, né? O que quer dizer que é uma propriedade de estado, né? Que ela independe do caminho, do processo termodinâmico que leva ela de um ponto inicial ao final. O que importa para a entropia é esse ponto, é essa condição, aqueles valores, né? E isso aí ajuda muito a gente. Por quê? Porque a gente pode pegar, para resolver essa integral, a gente pode considerar um processo isotérmico. Se a entropia ela independe do caminho, eu posso fazer ela isobárica, isovolumétrica, isotérmica, isovolumétrica depois isobárico, fazer ela toda doida, mas ela não vai ter valor diferente a variação da entropia se eu pegar exatamente nesse ponto I e F. A sacada aqui tá, vamos resolver fácil essa integral. Vamos considerar um processo isotérmico, por quê? Em processo isotérmico a temperatura é constante e a gente pode tirar esse T aí de dentro da integral. Concordam comigo? Então, para fazer o cálculo da entropia, que é uma propriedade de estado, e é só por isso que a gente consegue fazer isso, a gente vai usar, então, um processo isotérmico. Então, a gente tinha um ponto I e F, e a gente, então, pegou essa isoterma aí. Ok? E aí a gente vai dizer que esse processo isotérmico agora ele vai ser abordado de uma perspectiva reversível, que é quando, falei para vocês, acontece de forma bem gradual e bem lentamente. Tá? Com pequenas variações, varia um pouquinho, deixa entrar em equilíbrio, varia um pouquinho, deixa entrar em equilíbrio. É só uma aproximação. Tá? Então, o que aconteceu para esse processo isotérmico? O T saiu de dentro da integral, a gente fica com uma integral de dQ, que é de um ponto I a um ponto F. Né? E aí agora a gente consegue calcular que a variação da entropia é o calor sobre a temperatura para esse processo isotérmico. Tá? O quanto de calor. E esse calor ele pode ter sinal positivo, né? Aqui, né? Uma quantidade de calor que foi cedida ao sistema, assim que é positivo, e a entropia ela aumentou nesse caso que a gente utilizou para resolver o problema. Tá? Aqui ele acaba só tentando mostrar para vocês, e a gente não vai parar para fazer um detalhamento mais profundo. Ele pega a primeira lei da termodinâmica, o Halliday, e ele tenta mostrar para vocês isso aqui. Ou seja, ele vai tratar isso aqui da perspectiva de Q e W sobre grandezas que a gente já encontrou. Por exemplo, Q era NC, ΔT e tal. Vai fazer um trabalho algébrico aqui e essas integrais para resolver. Não vou me desprender muito aqui, que não tem grandes problemas aqui, tá? Para quê? Para provar que, na verdade, a variação de entropia ela é uma função de estado. E como é que ele prova isso? Ele prova isso dizendo o seguinte: se a gente olhar para o resultado desse tratamento matemático que a gente fez, todas as grandezas que estão envolvidas aqui, elas só dependem do ponto inicial e do ponto final. Né? A gente não tem nenhuma etapa, nenhuma dessas grandezas que se relacionam pelo caminho. Volume final inicial, temperatura final inicial, né? Calor específico molar aí a volume constante, o CV, o R, o N é constante. Então, ele acaba mostrando, dizendo, olha só, olha para essa fórmula. Ela só está preocupada com os pontos iniciais e finais. Ela não está preocupada com o caminho. Então, ele utiliza isso para
tentar provar que a variação da entropia, a entropia, melhor dizendo, também é uma função de estado. Tá? Ok? Então, é para isso que isso aqui serve, né? E aí ele acaba mostrando uma outra questão. A gente acabou aqui, né? O ΔS é Q sobre T, variação de entropia. Né? E aqui acaba dizendo assim, ó, se considerar um sistema maior de um gás mais o reservatório, a variação da entropia é nula num sistema fechado durante um processo reversível. Traduzindo em miúdos, estamos pensando naquele nosso sistema, deixa eu ver se ele está antes ou está depois aqui. Eu tinha a impressão que eu estava com ele aqui. Não, pensei que eu estava com ele aqui, desculpa. Né? A gente está pensando num sistema maior, né, de gás e o reservatório. A variação da entropia, e esse processo que a gente tentou tratar, considerando um processo isotérmico, acontecendo lentamente, ele é reversível. O que ele está querendo dizer? Que a variação da entropia total é a variação da entropia do gás mais a do reservatório, ou seja, a troca térmica que aconteceu naquele processo que a gente tratou ali, que era a expansão livre. Né? ΔS é Q sobre T. Né? Mas o ΔS do reservatório também é Q sobre T. Né? Como o nosso sistema aqui, ele é o gás e o reservatório, e ele não tem aí troca térmica com o meio externo, todo esse calor acabou sendo trocado internamente. Né? O que um ganhou, o outro perdeu. Né? Ou seja, o que o reservatório ganhou, o gás perdeu, ou vice-versa. E aí acaba se entendendo que, num processo reversível, que é um caso muito particular, a variação da entropia para um sistema fechado num processo reversível é zero. Tá? E esse seria o limite do limite, a condição ideal da ideal. Numa condição real, o processo sempre é irreversível, mesmo para sistema fechado. E aí, num processo irreversível, a entropia nunca é nula, ela é sempre maior que zero. O que isso nos leva? Por que esse rodeio todo, né? Para a gente dizer que a segunda lei da termodinâmica, ela é simplesmente, mas não um pouco importante, ΔS maior ou igual a zero. ΔS maior ou igual a zero. Né? Então, se um processo ocorre num sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para processos irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis. Até botei em vermelho. A entropia nunca diminui. Nunca diminui. Né? Então, se for para memorizar, gravar, internalizar a questão da segunda lei termodinâmica, ΔS maior ou igual a zero. Pimba. Né? Bem objetivo. É claro que tem todo um entendimento por trás aí da importância dele e o que ele significa. Que a variação da entropia é o grau de desordem, que ela indica a direção em que os fenômenos ocorrem, né? Que na prática os nossos processos são irreversíveis, então ele sempre vai ser maior que zero. Ela vai ser só igual a zero quando a gente estiver numa condição muito, muito particular, né? Sistema fechado, acontecendo de forma muito gradual. Tá? E aí, embora a entropia possa diminuir uma certa parte de um sistema fechado, sempre existe um aumento igual ou maior em outra parte do sistema, né? Para que a gente tenha entropia igual a zero e ela não diminua, né? Isso é muito óbvio, tá? Então, a relevância dela aí para a gente, tá? E aí aqui a gente entra em máquinas térmicas, que aí eu vou gravar vídeo aula que eu quero detalhar um pouquinho mais aqui, né? A máquina de Carnot, vou deixar só para vocês terem ideia aqui, né? A gente vai falar da máquina de Carnot, o que acontece, né? A gente tem um tempo, um processo termodinâmico, é cada uma dessas curvas. E a gente tem um ciclo termodinâmico aqui, ó. O trabalho é o W, é tudo que está aqui dentro, ó, em amarelo.
Porque quando ela vai para a direita, o que é caindo, a gente tem um trabalho positivo. Quando ela volta aqui, ela tem um trabalho negativo. O líquido é o W. Só para vocês terem ideia, a máquina de Carnot, ela é a máquina pensada em 1824, né? Antes das leis da termodinâmica, inclusive. O Carnot é Sadi Carnot. O cara foi fenomenal, porque ele teve sacadas muito importantes para fazer o ciclo de Carnot. E o ciclo de Carnot ele tem a seguinte relevância. Ele trata de uma máquina térmica em condições ideais, em que a gente tem a maior eficiência possível. Então, se a gente pensar de tudo, a máquina de Carnot é a maior eficiência possível. Eu até tenho um slide aqui, eu já preparei esse material, só para a gente ter uma ideia que eu acho muito legal aqui, né, já que está falando aqui um rapidinho. A inexistência de uma máquina, tá. Por exemplo, um carro. Se a gente calcular sobre segundo o ciclo de Carnot, ele vai ter uma eficiência na ordem de 55%. Então, da energia dada, 55% se transforma em trabalho, se ele respeitasse o ciclo de Carnot. Na prática, a gente vai estar falando de algo em torno de 25 a 30%. Tá? Não chega a 30% na maioria dos casos, né? Uma usina nuclear, segundo o ciclo de Carnot, 40% de eficiência. Na prática, ela trabalha em torno de 30% de eficiência. Eu sempre gosto de falar sobre, quando eu falo em máquinas térmicas, do motor a combustão do carro, o carro é a maior estupidez humana, né? Já, no momento em que a gente não se preocupava com energia, até fazia sentido. Hoje a gente... Por quê, pessoal? Eu brinco com isso, né? Vocês imaginam o seguinte, você pega um carro de 800 quilos ou 1.200 quilos, né, mais de uma tonelada, para deslocar uma pessoa, muitas vezes, que tem na média aí de 70, 80 quilogramas. Então perceba quanta energia está dispersando só pelo tamanho do negócio. Tu desloca uma tonelada para deslocar uma carga útil de 70, 80 quilos. Isso já é uma estupidez. Para aumentar a estupidez humana, você está fazendo um motor com 25% de rendimento. Né? Aí, além de deslocar muita massa de Varde, tu está colocando uma quantidade enorme de energia para aproveitar 25%. Sem contar o quanto se polui com isso, né? Não estou nem falando da poluição, estou falando só do desperdício energético, só no campo energético, tá? Ok? Então, só para ter uma ideia um pouquinho. E aí, até porque eu não gravo no vídeo, aí a gente tem uns minutinhos a mais, talvez seja interessante. Por que a sacada do motor elétrico, né? Por que agora a gente está na onda com a história das baterias aí, com alta capacidade de armazenamento, de carga elétrica, com alta capacidade de carga e descarga, né? Tempo também de carga acontecer mais rápido. Por que a gente entrou na onda aí, no frenesi aí de motor elétrico? Porque motor elétrico tem alta eficiência se comparado ao motor a combustão. Para você ter uma ideia, né? Um motor elétrico aí facilmente chega a 95% de eficiência. Né? Ele produz pouca perda térmica e atrito. Né? Motores de alto desempenho têm 98%. Então, 98% da energia aplicada no motor se transforma em trabalho. Se perde muito pouco. No motor a combustão, não, né, pessoal? E o por que não? Poxa, a gente quer que o motor esquente? Alguém acha que a gente quer aquele motor lá do carro dissipando o calor para o meio ambiente? Ali? Lá só está aumentando a entropia do universo. Né? Por quê? Inclusive a gente tem um sistema de resfriamento, né? De arrefecimento. Por quê? Porque senão a gente funde o motor, ele esquenta tanto que ele funde. Por quê? Porque a gente tem um processo de combustão interno lá dentro. Né? A explosão que acontece no pistão, ela está provocando a expansão, e é ele que está gerando, né? Esse movimento do êmbolo de expansão é que está gerando o trabalho. Né? Só que, em consequência, para conseguir isso, tu tem uma geração de calor enorme, que pouco se aproveita. Né? Os carros aí agora turbinados aumentam um pouquinho a eficiência, porque, inclusive, aproveita um pouco da pressão aí que ainda resta no pistão, né? Então a turbina ela aproveita um pouco dessa pressão para aumentar a eficiência e tal. Mas tu tá tendo uma máquina que
gera mais calor do que movimento, né? Então ela não é muito lógica. Isso é mais ou menos, pessoal, eu brinco como a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente ela foi usada por anos e anos e anos, era a nossa limitação tecnológica, mas ela é estúpida, né? Tu esquenta tanto que o filamento da lâmpada ilumina. Energeticamente, o princípio de funcionamento não é para iluminar, é para esquentar. A gente está usando ela para uma outra coisa. A gente pega um princípio físico que é o efeito Joule, que a gente usa de forma mais adequada para o aquecimento lá no chuveiro, para iluminar. É por isso que a gente usava lá para quem cresceu um pouco mais no interior sabia, né? A gente botava lá para esquentar os pintinhos na granja, né? Porque era tanto calor naquela lâmpada que a gente acabava. Isso me lembra uma vez que eu matei todas as minhas codornas cozidas, lâmpada incandescente. Botei a lâmpada em cima do isopor para os filhotinhos de codorna, só que como eles pulavam e voavam, eu fechei bem a tampa. Era criança, tá, pessoal? Não era maldoso, não. Ok? Então, pessoal, de certa forma, deixa eu parar a apresentação aqui. É isso. E agora o que a gente falta do capítulo 20, então, é falar sobre máquina térmica, né? Vai falar aí sobre motor, ciclo de Carnot. Quero ver aí, posso tentar colocar um pouquinho o ciclo Otto também, ele é um ciclo já real, né? Aí tem vários ciclos de motor a combustão, o Otto, o diesel, né? São vários ciclos aí que a gente acaba tendo. E o refrigerador aí, tentar explicar um pouquinho para vocês. Acredito aí que uma videoaula de 40 minutinhos, uma hora, eu resolva isso com vocês, tá? Ao longo dessa semana eu disponibilizo. Que dó, Kathleen. Mas não foi intencional, eu era criança, né? Era inverno, meu avô disse que eles iam morrer todos, eu tentei achar uma saída. Não deu certo. E codorna, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ele é diferente das outras aves, né? A codorna ela descasca e. Não que o pintinho também não saia andando, mas ela já sai meio que voando doida. E se ela tiver no espaço aberto, ela vai embora. Ela vai louca, né? Ela não fica em volta da mãe, né? Como o pintinho, né? Que fica em volta da mãe. Cultura geral de RT. Né? Perguntas, pessoal? Esse conceito de entropia aí é bem interessante, né? Entender. E aí não pode deixar essa unidade curricular sem ter claro aí as três leis de Newton, não, pô, de termodinâmica. Esse número 3 nas leis da natureza é meio cabalístico, né? Meio cabalístico, né? Leis da termodinâmica, leis de Newton, Kepler. Ok? Perguntas, pessoal? Estamos combinados? Qualquer coisa vocês me mandam mensagem aí, fazem sinal de fumaça para a gente conversar. Para a gravação aqui. Vou disponibilizar então a gravação também.